Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesse dia maravilhoso, terça-feira, dia 3 de março de 2021. Nós vamos continuar as nossas meditações do Salmo 91. Hoje é a vez do versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Interessante o texto. Sempre é bem específico. A Bíblia nunca é um livro que muito dificilmente ela vai lhe deixar assim pensando o que o texto quis dizer. Será do que isso está falando? Porque o texto é muito detalhado. O texto sempre é bem detalhista. O texto é bem específico. E aqui realmente está escrito. Podia estar escrito assim: porque ele te livrará do laço e da peste. Não, ele disse assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, detalha. Entende o que está dizendo o texto? Detalha. E especifica o que é, que laço é, que peste é. Laço do passarinheiro. É literalmente isso aqui, laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é uma armadilha que o caçador de pássaros arma. Quem aqui já foi criado no interior, que já andou no interior e sabe que aqueles meninos danados, que eu não era um deles, que eles armavam aquelas armadilhas, aqueles alçapão para pegar passarinhos. Não era? É tipo aquilo que está falando do laço do passarinheiro, uma armadilha para pegar passarinho. Interessante que não é porque mais na frente o texto vai falar de seta. Não é uma seta que é lançada, não, é uma armadilha. Ela fica ali esperando o primeiro que vai cair. E assim é o inimigo das nossas almas. Ele arma, porque ele é o passarinheiro. Ele arma as armadilhas e fica só esperando a gente cair. E ela tá ali armada. E o pior é você imaginar que para todo lado que você vai, tem um laço do passarinheiro te esperando. Para você cair nele, basta pecar. Que você cai nele. E continua. E do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosa. O que é peste? Peste é doença. É uma doença uma doença contagiosa. E esse pernicioso, ele descreve tanto a maldade da doença, como também que ela não é contagiosa, ela é muito contagiosa. Isso que é a peste perniciosa. É uma doença, não está falando de uma doença específica, porque peste você pode chamar o coronavírus de peste, você pode chamar a varíola de peste, você pode chamar a peste negra de peste, pode chamar a malária, a dengue, toda doença, a gripe, toda doença que se espalha é peste. Agora, uma peste perniciosa são aquelas doenças que marcaram a época: peste negra, a gripe espanhola, a H1N1, a varíola, a malária, o sarampo, o coronavírus, a ebola. Aqui está dizendo que Deus nos livrará. Só que Deus não está dizendo aqui que nós não vamos ficar doentes. Ora, o profeta Eliseu, grande profeta de Deus, ele morreu de uma doença. Ele morreu de uma doença. Isso quer dizer que nós não estamos livres de doença. Mas então você me pergunta, por que está falando isso? Que peste é essa? Que peste é essa? A peste pode também ser a doença. Ele também pode nos livrar da doença. Não podemos negar isso. Ele também pode nos livrar da doença. Só que aqui essa peste, ela também simboliza os maus que a gente enfrenta na nossa vida, as tribulações. Porque este texto é simbólico. O texto é simbólico. Simboliza as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida. Simboliza também, continuando na mesma linha de pensamento, as armadilhas que nós enfrentamos na nossa vida. Porque a peste perniciosa aqui é uma coisa que se espalha. E por exemplo, quando você mente e conta para alguém, aquela pessoa vai fazer o quê? Ela vai mentir. Então o pecado também é uma peste perniciosa.
não é? Então, Deus pode nos livrar das pestes literais, ou seja, doenças, pode. Ele nos livrará, se assim for a vontade dele. Aqui não está dizendo que ele, na questão material, que ele vai nos livrar sempre. Não, é de acordo com a vontade dele, porque ele é soberano. Porque se você orar para Deus curar alguém e ele não quiser, ele não vai curar. Porque quem cura é ele, não é você. Não é a sua fé que cura. Não, de forma alguma. Ele quem cura. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É ele quem cura. Então nós devemos estar firmes no Senhor. Como disse o versículo 2, devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Do laço do passarinheiro, Ele estará sempre nos livrando, e da peste também. Mas às vezes Ele nos permite passar. Ele nos permite chegarmos em uma situação que podemos cair num laço. Cabe a nós, com a capacidade e orientação que Ele nos deu, não cair. Da mesma forma, a doença, às vezes Ele nos permite passar por uma doença. Às vezes porque Ele quer nos levar. A nossa vida pertence a Ele. Ou você pensa que a sua vida é sua? Não, sua vida não é sua. Sua vida é de Deus. Às vezes porque Ele quer nos levar. Às vezes também porque Ele quer nos provar. Porque Ele quer que nós se lembremos dEle. Porque quando nós estávamos saudáveis, nós trabalhávamos muito, estudávamos muito. Às vezes íamos tanto à igreja e ainda assim estávamos distantes de Deus. E no meio de uma doença, é a coisa mais comum, é a pessoa se aproximar de Deus. Então essa é a palavra que fica para nós hoje nessa manhã maravilhosa. Que nós venhamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor e, como diz o Salmo 119, guardar a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Amém.